Organizar a própria vida não é um ato espetacular, nem algo feito para chamar a atenção dos outros. É, na verdade, um processo interno, discreto e muitas vezes invisível, um movimento de alinhamento entre o consciente e o inconsciente. Enquanto muitos se ocupam em construir imagens de força, sucesso ou felicidade, o verdadeiro trabalho acontece no silêncio do autoconhecimento, na coragem de colocar ordem na própria existência, mesmo que ninguém veja ou reconheça. A vida desorganizada reflete uma mente caótica, dispersa e barulhenta. Já uma vida organizada em silêncio revela estrutura, clareza e firmeza, frutos de uma psique integrada. Você não precisa anunciar suas mudanças, nem justificar seus momentos de silêncio. Quem tenta convencer os outros de que está mudando muitas vezes, esquece de olhar para dentro e realmente transformar-se. O foco não está em agradar o olhar alheio, mas em cultivar uma vida coerente, autêntica e eficaz, uma vida livre de excessos, desperdícios e distrações internas. Quando você deixa de se preocupar com a imagem que projeta e começa a cuidar da base invisível que sustenta sua rotina, tudo começa a se alinhar. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de alimentar o caos interno. Você começa a agir com método, observa com mais calma, prioriza o que realmente importa e, sobretudo, aprende a dizer não para tudo aquilo que mantém sua mente e seu coração em desordem, seja mental, emocional, financeira ou espiritual. Organizar a vida não é um talento nato, é uma escolha consciente. E como toda escolha que transforma, exige força, constância e discernimento. Viver de forma ordenada é rejeitar a pressa e a reatividade, é aceitar que o verdadeiro controle da vida não está nos eventos externos, mas na forma como estruturamos nosso mundo interior para enfrentar o que vier. Essa estrutura se constrói com base em princípios profundos, não em impulsos passageiros. Se você está pronto para assumir esse compromisso silencioso com sua evolução interior, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo: eu decido mudar de vida, se você está pronto para transformar sua vida de dentro para fora. 1. Organizar a própria vida é um ato de individuação. Organizar a própria vida vai muito além de manter uma rotina produtiva ou uma agenda impecável. Na visão da psicologia de Carl Jung, esse processo representa um dos movimentos mais importantes da existência: o caminho da individuação. Ou seja, não se trata de parecer alguém que tem tudo sob controle, mas sim de tornar-se, de fato, quem você é em sua essência. A individuação é o processo pelo qual o indivíduo integra as partes conscientes e inconscientes da psique, e isso exige um esforço profundo de reconhecimento, aceitação e reconciliação com tudo aquilo que foi negligenciado internamente: seus medos, contradições, feridas e potenciais não desenvolvidos. Organizar a vida nesse contexto não é pintar uma imagem de perfeição para o mundo exterior. É, antes de tudo, um compromisso radical com a verdade interior. É olhar para dentro e encarar os aspectos caóticos e desorganizados da mente, padrões automáticos, crenças limitantes, complexos emocionais e conteúdos reprimidos, para trazê-los à luz da consciência. Quando Jung falava sobre tornar-se quem você é, ele não se referia a uma performance, mas à coragem de trilhar o próprio caminho com autenticidade, mesmo que isso signifique desapontar expectativas externas. A desordem exterior, muitas vezes, é apenas o reflexo do que está desalinhado dentro de nós. Quando há conflito interno, a rotina se torna pesada, as decisões se tornam confusas e os relacionamentos se desequilibram. Organizar a vida, portanto, não começa com um aplicativo de tarefas, mas com uma escuta atenta da alma. Significa silenciar o ruído externo para ouvir a própria intuição, reconhecer o que está em desequilíbrio e iniciar pouco a pouco um processo de reintegração. É dar espaço para o self emergir, essa totalidade psíquica que inclui o ego, a sombra, os arquétipos e o inconsciente coletivo. E esse processo é, por natureza, silencioso e invisível aos olhos dos outros. Enquanto muitos se preocupam em parecer felizes, produtivos ou bem-sucedidos,
Quem está verdadeiramente no caminho da individuação está ocupado colocando ordem no seu mundo interno. Essa ordem não é rigidez, mas estrutura. Não é controle obsessivo, mas clareza de propósito. É uma vida guiada por sentido e não por aparência. É saber, no fundo, que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, em integrar com consciência todas as partes da sua história e personalidade. Portanto, organizar a própria vida é um ato profundamente psicológico e espiritual. É a decisão de parar de reagir impulsivamente ao mundo e começar a responder a ele a partir de um centro interno sólido. É escolher viver com presença, com intenção, com responsabilidade por si mesmo. É deixar de lado a busca por aprovação e começar a buscar coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. E isso é o que torna a vida não apenas organizada, mas plena. 2. O caos externo reflete a desordem psíquica interna. Na perspectiva da psicologia profunda de Carl Jung, o mundo ao nosso redor frequentemente funciona como um espelho da nossa psique. O caos externo, confusões diárias, relacionamentos conturbados, ciclos repetitivos de autossabotagem ou procrastinação, raramente é apenas circunstancial. Ele é, muitas vezes, a manifestação concreta de uma desordem psíquica que foi ignorada, reprimida ou mal compreendida. Jung dizia com clareza: tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. Em outras palavras, aquilo que evitamos olhar internamente se projeta no mundo como se viesse de fora, mas, na verdade, está emergindo da sombra. A parte inconsciente da personalidade que abriga tudo o que foi rejeitado ou excluído do nosso campo de consciência. Quando negamos partes essenciais de quem somos para nos encaixar, agradar ou simplesmente sobreviver emocionalmente, criamos uma ruptura dentro de nós. Essa cisão interna gera um tipo de ruído psíquico que, com o tempo, se torna insustentável. A mente fragmentada, sem uma direção clara, começa a influenciar nossas escolhas de forma indireta. Passamos a viver em modo reativo, dominados por impulsos, ansiedades e repetições inconscientes. A vida parece fora de controle, mas, na verdade, é o reflexo de uma alma que perdeu o contato com sua totalidade. É por isso que tentar organizar a vida apenas no nível externo, limpando a casa, criando rotinas ou estabelecendo metas, não é suficiente se o caos interno não for acolhido e compreendido. A verdadeira organização começa quando damos voz ao que foi silenciado dentro de nós. Dores antigas, verdades ignoradas, desejos reprimidos, medos que fingimos não sentir. Só então podemos começar a colocar ordem verdadeira, aquela que nasce da reconciliação com o próprio ser. Nesse sentido, o caos pode ser visto não como um inimigo, mas como um mensageiro. Ele nos convida a olhar para dentro, a escutar os sinais da alma e a iniciar um processo de reintegração. Quando acolhemos a sombra com honestidade e coragem, começamos a ver mudanças reais na nossa realidade externa. A vida se alinha porque nós nos alinhamos. E a ordem, finalmente, deixa de ser uma ilusão e passa a ser uma expressão da harmonia interior. 3. Começar o dia com presença é iniciar o contato com o self. Começar o dia com presença não é apenas uma escolha de bem-estar ou produtividade. É um gesto profundo de reconexão com o que Jung chamou de self, o centro organizador da psique, a totalidade do ser. Enquanto o ego vive às voltas com preocupações cotidianas, distrações externas e demandas sociais, o self representa nossa essência mais profunda, a fonte de sabedoria interna que guia o processo de individuação. Quando logo ao acordar nos entregamos à correria, às notificações, aos compromissos ou ao impulso automático de fazer, nos afastamos do self e mergulhamos no ruído do mundo, reforçando a fragmentação psíquica. Mas quando escolhemos iniciar o dia em silêncio, com presença e intenção, estamos, na verdade, voltando ao nosso centro. O exemplo do motorista Cláudio, que criava um espaço de quietude todas as manhãs antes de enfrentar o caos do trânsito,
é mais do que um hábito saudável.